Voltamos, alunos, para mais uma aula nossa dentro dessa temática especial da Semana do Conhecimento, o qual nós vamos nos aprofundar sobre sistemas econômicos, financeiros e sobre a área da numismática, que nós já trabalhamos na aula anterior. Vocês lembram o que era a numismática? A gente teve até aquele vídeo no Museu Paranaense. Então, é a área de pesquisa que engloba o estudo tanto contextual do período em que ocorreu, quanto artístico e econômico das cédulas, moedas e das medalhas, que eu trago aqui alguns exemplos para vocês na imagem. Uma moeda do período imperial, uma moeda já do período republicano brasileiro, uma cédula de nota, na época em que o Brasil ainda tinha o nome de República dos Estados Unidos do Brasil e que está vinculado na sua imagem, nos 10 cruzeiros, a imagem de Getúlio Vargas, essa pessoa que foi tão importante para a história brasileira. E também trago aqui uma outra imagem, outra moeda também, retomando essa ideia da república. Inclusive, no próprio desenho da imagem, está uma mulher usando uma espécie de touca, é um barrete. Isso aí é um símbolo da república, que foi usado desde a Revolução Francesa para simbolizar essa ideia do republicanismo e da participação de todos na política. Entenda como a moeda ela traz significados específicos e importantes para a valorização da sua época. Mas vamos começar a falar, o que é dinheiro? Você usa todo dia, o dinheiro é usado, e por que serve? O dinheiro ele é um meio usado para troca de bens, na forma de moedas ou de papel moeda, eu já explico melhor qual é a diferença, usados na compra de bens, serviços, força de trabalho, divisas estrangeiras, ou seja, comprar moedas de outros países, também às vezes muito necessário, ou demais transações financeiras. Ele é emitido e controlado pelo governo de cada país. E ele é o único que tem essa atribuição. Hoje em dia isso está sendo questionado, mas eu deixo para o final da nossa aula. Sendo assim, ele é um facilitador de todas as transações financeiras. Ele serve para deixar essa troca de bens e serviços mais fácil, mais prática, mais rápida. Tá? No termo do direito, ele é chamado de ficção jurídica. Como assim? Ficção. Lembra de ficção científica? É mais ou menos isso. É aquela coisa meio histórica, meio imaginada. Por quê? Porque o valor real de um dinheiro não depende do que está escrito nele. Depende do que você acredita nele. Alguns países que pagam bem suas dívidas, que nunca tiveram grandes problemas financeiros, têm moedas mais fortes. Por quê? Porque as pessoas acreditam que aquela moeda tem mais valor. Outros países têm moedas mais fracas. Por quê? Porque já deixaram de pagar suas contas, já deram calote. Então, as pessoas não acreditam tanto naquela moeda. O país pode até ter dinheiro, riquezas, tá? Mas o dinheiro, parte do valor dele também depende da crença que nós temos de que se ele vale ou não. E isso é um diferencial importante. O dinheiro, ele depende da confiança que nós temos. Então, ele não é uma realidade propriamente. Ele é algo imaginado e algo que vem da nossa confiança. Por isso que algumas moedas mais tradicionais, como, sei lá, dólar, libra esterlina, são consideradas moedas de maior valor, porque são moedas confiáveis. O governo ele paga, o governo nunca deu um calote, o governo nunca adiou uma dívida. Outras moedas têm menos valor. Então, parte do que vale um dinheiro, ele vem da crença que nós temos de quanto ele vale. Por isso que a gente chama de ficção jurídica. E eu trago aqui o primeiro quiz para vocês. Quais são as formas mais comuns que usamos o dinheiro na atualidade, nos dias de hoje? Letra A, papel, moeda e moedas. Letra B, conchas e objetos. Ou letra C, metais preciosos e produtos agrícolas. Vocês vão ter aí uns minutinhos para pensar. Esse exercício é fácil para a gente começar esquentando nessa aula de hoje e eu já retorno com a resposta correta.
Respondido, alunos! Exercício simples para a gente começar a ir esquentando. Resposta correta, letra A. O que vocês mais usam é moedas e o papel moeda, que é o que vocês conhecem como dinheiro, como cédula. Certo? Mas o ser humano sempre usou o dinheiro para comprar serviços e bens? Não, vocês já estudaram as histórias anteriores, na primeira série do ensino médio, que a primeira forma que o ser humano trocou bens e serviços foi através do escambo, que era a troca direta de produtos. Então, eu trago aqui, por exemplo, para vocês, você pode querer ir comprar milho e para isso o que você faz? Você leva um porco, tá? Você troca porco por milho. Se você quer só meio milho, leva só um pedaço do porco. Imagine o problema que isso dá se você fosse num shopping center andando com um porco embaixo do braço e perguntando para o cara se uma perna daquele porco já pagava a calça jeans que você quer comprar. E daí você ainda vai ter que levar o resto do porco para casa de troco. Então, esse sistema era meio ineficiente, dava muito trabalho. Logo, o ser humano mudou a forma de fazer as transações. Essa mudança foi através do que a gente chama de produto-moeda. Foi o quê? O ser humano escolheu alguns produtos que já existiam na natureza, como, por exemplo, conchas de búzios, na África foram muito usados, e esse tipo de concha, ela tinha um valor de troca. Então, quanto mais dessas conchas você tinha, mais rico você era. Então, ao invés de você carregar o porco, agora você trocava por conchas o produto ou serviço que você quisesse. Tá? No Império Romano, uma grande curiosidade para vocês, chegou um momento que teve tanto problema o dinheiro deles, que para garantir a fidelidade dos soldados e que esses não saíssem do campo de batalha, não fugissem, eles chegaram a pagar os soldados com um produto muito valioso para a época, que era o sal. Então o soldado ele não recebia o pagamento dele em dinheiro, ele recebia em sal. E é da onde vem a palavra salário, até hoje. E é também onde os soldados até hoje chamam o seu salário, o seu pagamento, de soldo. Isso vem da palavra sal, porque o sal chegou um momento que era mais valioso, era um produto, moeda, mais valioso do que a própria moeda romana. Certo? Então foi feita essa substituição. E depois, o que você tem também? O uso de metais nobres. Esses metais nobres, como por exemplo o ouro e a prata. Certo? Isso era usado para transações financeiras entre países. Eles trocavam, então, uma quantidade de ouro por uma quantidade, sei lá, de madeira, uma quantidade de prata por uma quantidade de trigo, de minério de ferro, de algum produto. Isso era feito. Só que dava também muito trabalho você carregar aqueles pedaços grandes de ouro e de prata que às vezes podiam estar até sujos, podiam não ser tão puros. Certo? Você podia acabar sendo enganado nessa história. Então o ser humano desenvolveu uma nova forma de adquirir bens e serviços. Essa nova forma foi através da cunhagem de moedas. Na cunhagem de moedas, você limpa os metais e você cunha uma circunferência ou um quadrado, há moedas de várias formas, em que ali você vai ter um valor sobre ele. As primeiras moedas que foram cunhadas, elas tinham seu valor baseado no peso do metal que elas eram fabricadas. Então você tinha moedas de ouro e moedas de prata. Inclusive, vocês viram no vídeo na aula anterior, era muito comum que algumas pessoas, para desvalorizar a moeda, tirassem um pouco do peso de ouro ou de prata da moeda. Ao tirar esse peso, a moeda valia menos. Isso era desvalorizar a moeda. Por isso você tinha aquelas balanças em que eles comparavam dois pesos. Você colocava uma moeda de um lado e o peso do outro. E aí você ia estabelecendo. Hoje em dia é muito raro a gente usar moedas de ouro e de prata. As moedas elas são usadas com outros metais, como níquel, como cobre, metais mais baratos. E elas têm seu valor aí atribuído pelo governo. E eu trago aqui para vocês, por curiosidade, algumas moedas históricas do Brasil. Então eu gostaria de mostrar para vocês e gostaria de agradecer a um grande amigo meu que me cedeu a sua coleção de moedas para que aqui eu apresentasse para vocês diversas das moedas que existiram aí ao longo da história brasileira. E eu mostro algumas moedas bastante especiais para vocês. Algumas moedas, elas são históricas, têm valor de mercado ou não. Outras moedas, elas têm valor por serem moedas comemorativas, que foram cunhadas em número pequeno. E por isso elas têm mais valor que o outro. Aqui eu trago para vocês uma moeda comemorativa em 1922 dos 100 anos da independência do Brasil. Essa moeda aqui, ela serviu para celebrar essa data importante da nossa nação. Eu também trago para vocês, por curiosidade, uma moeda de 1823 de 400 réis. Essa era a unidade monetária que era usada pelo Brasil na época.
E, se vocês conseguirem notar bem na moeda, ela traz a inscrição República dos Estados Unidos do Brasil. Esse foi o nosso primeiro nome republicano. Também eu trago para vocês, a título de curiosidade, uma moeda de R$100. Essa moeda de R$100 também aí do período pós-proclamação da República. Outras moedas que eu posso trazer, elas vão trazendo cada uma um desenho diferente, um símbolo diferente. Essa aqui, no caso, é uma moeda de um cruzeiro. Certo? Seria mais ou menos, vamos ser um pouco grotesco, o equivalente a R$1 hoje. Essa moeda de 1970. E eu, particularmente, eu trago para vocês também aqui uma moeda de 50 cruzeiros de 1982, a qual eu usava para ir no colégio comprar lanche na cantina. Essa moeda, ela não tem um grande valor hoje, porque ainda é uma moeda que há pouco tempo foi extinta. Mas, para mim, tem um valorzinho pessoal quando eu ia comprar umas balinhas. E aí, então, você tem todo um mercado de colecionadores que trabalham com a área de numismática, a qual você encontra aí, tem uma grande feira no Largo da Ordem, próximo ali ao Museu Paranaense, onde você tem várias pessoas que comercializam isso. E em outras feiras, em Curitiba e em todo o estado do Paraná, você tem essa comercialização de moedas. Algumas com valor pela sua raridade, algumas em valor pelo seu peso, e algumas por valores internacionais, moedas que não existem mais, e às vezes até países que não existem mais. Depois, para melhorar o desenvolvimento aí das transações financeiras, inventou-se algo chamado papel moeda, que vocês conhecem como dinheiro. O papel moeda é o quê? É um papel impresso e que tem um certo valor de comercialização. Note que isso aí depende do quê? Do governo garantir esse valor. Tanto é que eu destaquei aqui para vocês, nessa nota da República dos Estados Unidos do Brasil, novamente, que está escrito aqui no meio, que o Tesouro Nacional garante que vai se pagar ao portador dessa nota, isso é, o governo está garantido, a quantia de R$100 mil recebidos. Não é que a nota em si vale, é que teoricamente você poderia trocar com o governo essa nota por algum produto equivalente a R$100 mil. Óbvio que aí você pode ter problemas de inflação que alterem o valor de compra dessa nota. Como eu já falei para vocês, o que estabelece o valor da nota é uma outra coisa chamada lastro financeiro. O número dela, é 1, é 5, é 10, é 20, esse número é meramente ilustrativo. Certo? Então aí, pessoal, você tem que ter um governo que garanta isso. Durante toda a história humana, geralmente as moedas estavam relacionadas a garantias que o governo dava. Aquele que dava mais garantia tinha uma moeda mais forte. Aquele que dava menos garantia, uma moeda mais fraca. E hoje, como que está hoje esse sistema? Bom, eu trago um objeto aqui quase em extinção e eu trago um objeto muito atual, que é o uso de cheques, títulos ao portador assinados, que já foram muito usados no Brasil, talonários de cheque, e hoje estão caindo quase em desuso. E que na Europa, por exemplo, alguns países avançados, como a Inglaterra, a Suécia e até mesmo a Alemanha, já aboliram o uso do cheque. Não se usa mais, não é mais impresso o cheque. Por quê? Ele era facilmente falsificável. E o outro que eu trago para vocês são os cartões magnéticos, tanto para pagamentos em débito ou pagamentos em crédito. Esses têm mais garantia bancária, é o próprio banco que garante, então, que quando você passa esse cartão, haverá dinheiro a ser cobrado de você. E o banco garante, inclusive, a cobrança desse dinheiro em cima de você. Coisa que com o cheque era mais difícil, devido até às possibilidades de falsificação que haviam relacionados a ele. E no futuro? Bom, já ouviram falar de Bitcoin? Bitcoin está sendo uma grande das polêmicas hoje em dia. É uma criptomoeda, é uma moeda virtual. Ela não existe fisicamente, não existe. Você não vai pegar um Bitcoin. Você faz uma carteira virtual. Ela foi lançada em 2009 e usa várias tecnologias como de blockchain e criptografia para tentar criar uma moeda de valor de mercado. Uma das grandes polêmicas que o Bitcoin traz, uma das grandes novidades que ele traz para a gente, é justamente que ele não tem um governo central que garanta a sua impressão e garanta seu lastro financeiro. Por isso há uma certa polêmica nessa moeda até hoje. Talvez você conheça alguém que use, talvez você conheça pessoas que têm um pavor dessa moeda. Porque o que garante o valor dela? É uma rede de criptografia e blockchain. Vai explicar isso para muita gente. O que isso quer dizer?
Uma coisa é o governo chegar e dizer, eu garanto. Outra coisa é se dizer que códigos e algoritmos de internet garantem essa moeda. É um pouco mais abstrato para uma pessoa entender. Talvez você que tenha mais acesso ao mundo virtual já tenha uma certa compreensão disso. Mas eu vou lhe confessar, até eu sou um pouco confuso quanto a isso. Então vamos para a nossa atividade agora. Ao estudar a numismática e perceber as diferentes formas que o dinheiro já teve, podemos perceber que, letra A, o dinheiro foi uma constante na história da humanidade, sempre sido usado de mesma forma. Ou, letra B, as transações financeiras tendem a se manter apenas fundamentadas no ouro e na prata. Ou, letra C, o dinheiro tem se adaptado ao tempo, à tecnologia, a fim de garantir mais praticidade no comércio e transações financeiras. Vocês têm aí um tempinho aí para responder, pensar e responder, e nós já voltamos com a resposta. Respondido, meus alunos, gostaria de aproveitar esse momento para lembrar vocês de sempre acessarem o mural do Google Class de vocês, marcarem as atividades obrigatórias para garantir a presença de vocês e sempre acessar a atividade e marcar como atividade concluída, para assim o professor poder garantir e observar exatamente como está o desenvolvimento de vocês. E é claro, nunca deixe de entrar em contato com o professor de vocês para tirar qualquer dúvida das atividades e do conteúdo. E qual é a resposta para a nossa atividade? É a letra C. O dinheiro tem se adaptado ao tempo e à tecnologia, a fim de garantir mais praticidade ao comércio. Hoje em dia você consegue até fazer pagamentos de conta usando simplesmente o seu telefone celular, sem nem precisar de um cartão, sem nem precisar de papel moeda, cheque ou qualquer outra dessas coisas. E como que vai ficar aqui a nossa Semana do Conhecimento? Bom, nós vamos ter uma atividade especial para vocês. Primeiro, eu falo para vocês
sempre revisarem as 2 aulas da Semana do Conhecimento para verem novamente a instrução de como que foi a evolução monetária, a evolução do dinheiro das transações aqui. Mas a partir aí dos dados que a gente apresentou, a nossa proposta para vocês é participar de uma sala de aula invertida, uma sala de aula a qual vocês vão dar a aula para o professor de vocês. Ou seja, vocês vão apresentar essa temática. Minha pergunta é, você possui alguma moeda ou medalha histórica em casa? Você já pesquisou de quando que ela é, a origem dela, o que ela significou naquele momento? Por acaso você não tem uma moeda rara, uma moeda comemorativa, que significou um momento especial para a história de um país? Não precisa necessariamente ser para a história do Brasil? Pois bem, gente, o que eu vou pedir para vocês é para vocês realizarem um grande card com a moeda, explicando a origem deles e explicando toda a história por trás dessa moeda ou de uma medalha comemorativa que vocês possam ter em casa. Fazendo esse card, produzindo isso, vocês vão fazer uma reunião pelo Google Meet com o professor de vocês, o qual vocês terão que fazer uma apresentação de 1 minuto, aproximadamente aí, para eles, explicando essa história. Essa apresentação de vocês será feita aí junto com o professor de vocês. O tutorial, para explicar certinho como que nós queremos esse card, como queremos o desenvolvimento deles, vai ser disponibilizado no Google Class da sua sala de aula, explicando exatamente como proceder e como organizar esse trabalho. Certo? Então, aceitou o desafio? Vamos mostrar o resultado da pesquisa e vocês, da atividade, essa oportunidade de vocês mostrarem uma aula para a gente? Divulguem as fotos, então, dos cards que vocês fazem através das hashtags. Aí, Semana do Conhecimento ou hashtag Aula Paraná História. Vocês podem divulgar isso através das nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram ou no próprio Google. Ou também vocês podem enviar, então, esses cards, vocês produzirem uma fotografia deles, para Semana do Conhecimento, CED, com 2 Es, Secretaria Estadual de Educação, @escola.pr.gov.br. Então, estou ansioso para ver os vídeos que vocês disponibilizarem e eu quero ver vocês darem um show de aula para mim e para o seu professor. Até a próxima, meus caros alunos!